Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais um episódio especial para você que nos acompanha aqui no Podcast e hoje entrevistaremos aqui o meu companheiro de bancada, Marcos Vinícius Alves Bastos, da Moldar Palmilhas Conforto, uma empresa inovadora que está aqui no mercado goiano, uma empresa muito importante a nível nacional. Então, gostaria de dar aqui as boas-vindas ao Marcos Vinícius. Marcos, seja muito bem-vindo. Agora você como entrevistado e vamos conhecer mais um pouco de você e da sua empresa. Reginaldo, obrigado. Obrigado a nossa audiência, né, que acompanha a gente já tem alguns episódios. Como nós fizemos no episódio passado, né, com a entrevista a sua entrevista da Solarte, da expressão que a empresa Solarte tem no mercado também goiano. Hoje é minha vez, né, de estar aqui na bancada e poder falar um pouquinho da trajetória dessa empresa, como que nós iniciamos e tentar passar um pouco de experiência, né, para poder ajudar os nossos empresários, né, daqui do estado, daqui da nossa cidade. Muito obrigado, viu, pela oportunidade. Marcos, satisfação é nossa. Estou falando aqui em nome de todos os seguidores e é muito importante mostrar o que tem de importante aqui no mercado. Não só goiano, mas também brasileiro, né? E a Moldar faz parte dessa influência aí no mercado calçadista. E, Marcos, para começar aqui, eu gostaria de saber, conta um pouco, né? Antes da empresa, tem a pessoa ali que criou a empresa, né? Primeiro surge a gente, né? Então, eu gostaria de saber um pouco da sua história, como que é a sua história, como que você começou. Conta um pouco de você, antes da gente entrar aí na Moldar. Reginaldo, bacana. Assim, meu início no setor calçadista, ele iniciou aos 14 anos de idade. Eu comecei com um curso profissionalizante, né, na época ali no Senai da Fama, o Ítalo Bolonha. E foi engraçado um pouco, porque na realidade um jovem, né, de 14 anos, o meu irmão mais novo com 13 anos, a gente tem uma diferença de 1 ano, e a minha mãe precisava dar uma ocupação para esses 2 filhos que estudavam de manhã e à tarde ficavam em casa, não tinham o que fazer. Então, ela sabiamente falou, eu preciso colocar esses meninos para fazer alguma coisa, não tem como eles ficar na rua. E olha que naquela época já era perigoso, né? Hoje está muito mais. Então ela pensou, bom, eu preciso procurar alguma coisa, e pesquisando lá, ouvindo pessoas que disseram, olha, tem o Senai tem cursos profissionalizantes, dá um pulinho lá, vê o que tem para eles. E aí minha mãe um dia pegou nós 2 lá e levou a gente lá para conhecer. Chegou lá, o Senai tinha diversos cursos, né, em várias áreas, e a princípio eu tive um pouco de um adolescente de 14 anos, na realidade ele não quer fazer nada, né, ele quer só jogar bola e ficar na rua mesmo. Mas ali, a hora que a gente chegou, eu achei interessante o curso de eletricidade e eletrônica, a princípio. E o meu irmão mais novo foi no curso de marcenaria. E aí minha mãe falou, não, então vamos colocar. Mas aí a coordenação falou, olha, mas eles precisam fazer uma prova. Não é assim só chegar e fazer a inscrição, porque tinha uma procura muito grande. E nisso, nós fizemos essa prova e saiu o resultado, e o meu irmão tinha passado para marcenaria e eu não tinha passado para eletricidade. Porque o curso de eletricidade eletrônica era o mais concorrido do Senai. É o que tinha, assim, uma demanda gigantesca. Uhum. E aí minha mãe recebeu a notícia, falou, olha, o seu filho mais novo passou no de marcenaria, mas o mais velho não passou pela eletricidade. Aí minha mãe pensou, poxa, agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, um só vai estudar, fazer o curso e o outro vai ficar em casa? Não ia resolver o problema. Aí minha mãe pegou e foi lá no Senai, pegou nós 2 e voltou lá, chamou o coordenador, falou assim, o coordenador dos cursos, falei, olha, meu filho não passou, o que você pode fazer e tal? E ela falou, o rapaz falou para ela, olha, no de eletricidade eletrônica é muito concorrido mesmo, eu não tenho muito o que fazer. Agora, tem outras áreas. E ela falou, qual área? Aí ele já falou, tem a sapataria, área de calçado. E ela falou, é esse. Ela respondeu por mim. É esse aí. Né? E aí eu já torci a cara, assim, falei, nossa, sapateiro, já não gostei, né? Falei, o que a minha mãe tá me inventando para mim, meu Deus do céu? Com a cara meio ruim, ela falou, pode pôr. Ah, mas a senhora tem que conversar com o filho da senhora. Não, pode pôr, que ele vai fazer. Esse... E minha mãe foi lá e fez a inscrição.
E aí, alguns dias depois, teve o primeiro dia de aula, que foi aquela integração, a gente ia para o auditório para falar dos cursos e tal. Até ali eu tava, assim, total aversão, não queria de jeito nenhum. E aí, depois que acabou essa integração, os alunos eram encaminhados para as oficinas. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 14 anos. 14 anos. E aí fomos encaminhados para a oficina. Quando eu entrei, Reginaldo, dentro da oficina de calçado, eu lembro como se fosse hoje, porque algumas sensações elas são bem marcantes, assim. Eu lembro de entrar na oficina de calçado e a primeira sensação foi o cheiro do couro, que eu já sentia aquele cheiro do couro. Depois foi o maquinário, que naquela época o maquinário era verde, né? As máquinas do Senai todas eram verdes. E eu lembro de olhar aquele tanto de máquina e pensar, cara... É tudo novo. É relativamente novo para aquela época. Pra você, né? Pra você era uma coisa nova. Era totalmente novo. Eu nunca tinha visto aquilo na vida, maquinário e tal. Porque a sapataria relembra o quê? O senhorzinho ali com pé de ferro, tradicional, né? Tradicional. O concerto, né? Reginaldo, quando eu entrei aquilo ali, eu falei, não, é isso aqui, cara. Eu gostei. E aí, dali em diante, eu tive assim, só dia após dia, fui achando cada vez mais interessante, e fui realmente apaixonando pela profissão. Fui achando interessante a indústria, né? Já imaginando a parte mais industrializada, a parte escala, de escala, aquilo me encantou mesmo. Inclusive, meu primeiro instrutor, né, foi o Salmo, que a gente teve já um episódio com ele aqui, inclusive. O Salmo tinha 33 anos, eu lembro de uma brincadeira que ele fez na época, dizendo que os alunos ali, né, perguntam, professor, quantos anos você tem? Aí ele falava, eu tenho a idade de Cristo. 33 anos, o Salmo. Era a mesma coisa dele, a figura do Salmo para aquela época, para hoje é a mesma coisa. Talvez alguns quilinhos a mais, mas muito pouco. Salmo. Abraço para você, viu, Salmo? Salmo, você não parece que tem isso tudo, não, velho. Não parece, o Salmo é um cara inteiro. Pensei que você tinha 33 hoje. Então, Reginaldo, aquilo foi, cara, uma coisa espetacular, assim. Eu tomei gosto mesmo pela profissão. E ali o curso foi estendendo, eu fui cada vez mais gostando mesmo da atividade e não parei mais, né? Então eu já tenho 30 anos de profissão nessa área e dali teve outros cursos, teve viagens para conhecer outros segmentos e tal, e você vai conhecendo realidades diferentes, né? Empresas muito grandes. E eu falei, não, é aqui que realmente eu quero ficar. Eu me sinto bem no que eu faço. Hoje a gente brinca muito, né, que muitas pessoas às vezes não fazem o que querem. E eu, graças a Deus, posso ter o privilégio de dizer que eu trabalho no que eu realmente gosto. Foi uma escolha lá atrás. Então, assim, eu sou extremamente grato a Deus por ter me possibilitado trabalhar naquilo que eu gosto. Bom demais. E sua mãe teve um papel muito importante, né? Porque ela fez o trajeto certo ali, né? Primeiro apresenta, né? Não deixa de ficar desocupado também, né? Porque mente vazia, né? Com certeza. E então a gente apresentou ali e isso te proporcionou, né? Abrir a mente para esse mercado e foi muito bom. Sem sombra de dúvidas, Reginaldo. Minha mãe é uma mulher espetacular. Que teve muita decência, assim, de colocar os filhos no caminho, sabe? E eu falo da minha mãe, assim, com muito carinho, porque eu peço muito a Deus para ter condições de vencer, para poder proporcionar o que minha mãe me proporcionou. Não só para mim, meus 2 irmãos. E eu tenho certeza que esse dia ainda vai chegar, sabe? Eu trabalho muito para poder proporcionar isso para ela. E princípio de honra. Com certeza. Minha mãe, cara, espetacular, assim. Lutou pelos filhos a vida inteira, abriu mão de muitas coisas na vida pelos filhos. E conseguiu, de fato, colocar os filhos num caminho de trabalho, de cuidado, de saber o que é certo, o que é errado, né? De nenhum dos filhos misturar com coisa ruim. Minha mãe tentou muito comigo para eu estudar mais cedo e eu, com excesso de confiança, achei que não precisava. Porque eu comecei a ganhar um dinheirinho assim, muito jovem, e aquilo me empolgou. E depois eu percebi que tinha necessidade de ter que estudar. As empresas que eu fui montando, os negócios, foi me cobrando isso, me cobrando estudo. E eu sabia que esse dia ia chegar. E eu lembro como se fosse hoje também, assim, de quando eu tomei a decisão. Meu irmão mais novo também tem um papel extremamente importante na minha vida, porque também é outro exemplo. É um cara que estudou muito
E o dia que ele focou naquilo que ele queria, ele realmente dedicou, estudou ali 4 anos da vida dele, incessantemente, assim, com muita dedicação, muito esforço, e venceu naquilo que ele se propôs a fazer. Então, ele é muito espelho para mim também. Meu irmão mais velho também, um cara espetacular, inteligentíssimo, assim, muito sábio. Minha família é uma família maravilhosa, assim, eu não posso Ninguém reclamar. anda sozinho, né? Ninguém anda sozinho. Então, assim, eu agradeço muito, viu, mãe? Por tudo que a senhora faz, tudo que a senhora fez, continua fazendo, né? E eu tenho certeza que eu vou... Nós, né? Nós três, eu e meus irmãos, nós vamos poder proporcionar para a senhora o que a senhora realmente merece. Isso aí. Parabéns, e eu sei que emociona, né? Emociona, cara, porque minha mãe é espetacular. São as pessoas assim, mais importantes na nossa vida, né? Com certeza. Que nos gerou, né? E nos direcionou, né? Para o caminho que a gente é hoje. Isso, né? isso. É. Marcos, e falando agora sobre a Moldar, né, essa empresa que atua a nível nacional, né, me fala como que surgiu. Você falou aí como que você começou, teve o primeiro contato aí na área de calçados, né? E como surgiu a Moldar? Quando que foi isso? Fala um pouco. A Moldar foi assim, Reginaldo. Eu tinha um escritório de representação comercial na área de calçado, né? Eu já representava componentes, representava couro, forro, enfeites de ABS, material sintético, vários componentes no segmento calçadista. Tinha preposto, eu cheguei a ter 2 prepostos trabalhando comigo. Então, assim, a gente tinha uma atividade muito já ligada no segmento. Eu já estava bem dentro das atividades, bem dentro das empresas. Isso já me deu uma base de mercado, Uma de visão, cliente, né? de visão de mercado, exatamente. Ampla, né? Ampla. E em um determinado ano, eu tinha uma empresa que eu trabalhava que ela era uma empresa praticamente a maior que eu tinha na minha pasta, e que ela tinha oferecido uns bônus assim de comissão para aquelas empresas que batessem as metas naquele ano. Então eu juntei lá com as 2 pessoas que trabalhavam comigo e falei, cara, vamos para cima, vamos bater essa meta aí. E aí fomos para cima, conseguimos bater aquela meta de venda. Só que chegou no fim do ano, aquela empresa teria que ter a contrapartida ali do que seria um incentivo, né, para a gente poder vender mais, bater a meta. Só que ela não cumpriu com a parte dela. E ali eu fiquei extremamente chateado, pensei, cara, é muito esforço pra gente ficar na mão, sabe? É complicado. E dali eu tomei uma decisão, uma virada de chave de partir para um negócio próprio, mas ainda não sabia o quê. Não sabia exatamente ali o que eu iria fazer. Depois desse fim de ano, isso em 2012, início de 2012. Então eu passei o ano todo de 2012 praticamente olhando e pesquisando para onde eu iria ir, o que eu iria fazer. E o mercado de representação, ele tem algumas dificuldades. Eu tinha muito problema com inadimplência, tinha muito problema com mercados, com clientes que eu precisava vender conforme o mercado vendia, porque eu não tinha nenhum diferencial competitivo. Eu era obrigado a seguir o fluxo, né? E nisso eu me lasquei bastante, porque eu precisei assumir muito risco. Então, acabei perdendo muito dinheiro. Porém, num dado momento, você também vai lembrar, alguma marca grande aí, né, lá do sul, começou a fabricar uma sapatilha, e nessa sapatilha a gente tinha uma palmilha conforto lá dentro, era uma palmilha de metalacê, cheia de quadradinhos assim lá dentro. E eu vi aquilo e pensei, cara, isso aqui é o futuro. Conforto é o futuro, né? Conforto mesmo, porque hoje é muito comum as pessoas colocar ali nas etiquetas, né, a marca e colocar o comfort, mas não se preocupe em entregar o componente de conforto mesmo. Ele põe só o nome, como se fosse uma fachada. Então eu pensei, cara, é mais ou menos por aqui. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer uma prestação de serviço de conformação. Toda a modelagem, né, de sapato ou de sandália que tinha os traseiros fechados, eles tinham aquela conformaçãozinha, né, para se fazer. Só que ninguém prestava aquele tipo de serviço. Então eu comecei mesmo a empreender com essa parte, fazendo a prestação de serviço de conformação. Comecei na garagem de casa. E ali, fui juntando ali, até então eu ainda estava sozinho nessa época. E aí um dia eu cheguei no meu irmão e comentei com ele sobre o segmento. Ele ali precisando, meu irmão já era funcionário público, precisando ali de eu investir em alguma coisa, eu comentei e ele comprou comigo a ideia. Falou, não, Marcos, vamos fazer, o que a gente precisa? Eu falei, não, aí com as pesquisas, falei, nós precisamos dessa máquina aqui para começar. Aí corremos atrás, corre aqui, conseguimos comprar a primeira máquina e iniciar na garagem lá de casa. Então a Moldar nasceu primeiro pela necessidade do produto que não tinha aqui. Algumas pessoas até me falavam assim, Marcos, isso não pega porque é muito caro e ninguém conhece.
Que era sobre palmilhas. Era a palmilha inteiriça A ainda. palmilha inteira. Na realidade, quando a gente começou fazendo a frequência, a conformação, na palmilha enfachetada. Não era nem a conforto ainda. Era a palmilha comum, enfachetada. Palmilha reforçada? Palmilha plana, palmilha de Plantex. Sim. Enfaixetava Dublado ela, ali. isso, e vinha e batia a frequência em cima. Porque a frequência dava uma característica nova, um ar novo, de modelagem, e não furava a palmilha, né? Porque a costura fura a palmilha. Aham. E naquela época, muito papelão, furou, a água entrou, vai inchar, a palmilha inchava. A frequência não, ela moldava a palmilha e dava um designer diferenciado e não furava a palmilha. Então aquilo era novo. Mas foi extremamente difícil, Reginaldo, no começo, porque você vender uma ideia que não existe ainda, aqui, para os nossos empresários que eram cabeça mais fechada, foi extremamente complicado, porque eu passei muitos perrengues assim, até convencer o primeiro cliente a comprar a ideia. Então, realmente foi uma fase extremamente difícil, mas que ela foi construída. Isso eu posso falar. Você continuou, né? Não desistiu ali. Não. Eu até brinco, eu falo, meu irmão sabe bem disso, meu irmão mais novo. Eu comecei a vender produtos sem ter nem a máquina. Então, eu comecei a falar que eu tinha sem ter a estrutura para produzir. Eu pensei, eu preciso saber se o mercado vai comprar a ideia. E de início o mercado não comprou a ideia, demorou a pegar. Eu tive muita porta na cara, teve gente que assim, realmente desfez daquilo e não enxergou aquele produto para o futuro. Então, assim, foi um perrengue danado, já foi difícil. Depois que o produto realmente entrou, que as pessoas começaram a comprar ideia, inclusive hoje eu chamo muito assim, um cliente estrela, porque foi o meu primeiro cliente, né? Eu vou citar o nome dele aqui e até agradecer, né, Clóvis? É o Clóvis da Crisani Calçados. Clóvis teve um papel importantíssimo na vida da minha empresa, porque ele foi o cara que comprou a ideia. Eu cheguei com um parzinho de amostra, um pé de amostra, um modelo só tinha um. Mostrei para ele, ele bateu o olho e falou, olha, isso aqui é lá daquela marca tal. Eu falei, é o modelo que parece com ela. E eu falei, não, pega esses parzinhos que tá aí no chão, faz pra mim. Você me entrega que dia? Aí eu tive que dificultar um pouco, né? Eu falei, Pedro, eu não podia saber que eu não tinha nada, que eu ainda não tinha vendido. Eu falei, não, eu vou ver lá que dia que eu te entrego. Como se eu tivesse muito serviço pra fazer, sendo que eu não tinha nada. Nessa época eu tinha Mas você ia entregar o que ele pediu. Ia entregar. Eu tinha um colaborador só. Aliás, 2. Era um na parte da conformação e o outro na parte da frequência. Peguei aquilo ali, eu acho que 20 e poucos pares, 25 pares, pus dentro do carro e vazei para trás, já cheguei e fiz no mesmo dia. E tive que segurar a ansiedade para não entregar no mesmo dia, porque a vontade era de correr, de fazer e já chegar e entregar para ele. Mas eu falei, não, eu tenho que segurar, porque senão amanhã ele começa a pedir muito e aí ele vai querer que eu entregue sempre um dia depois. Não teria como, né? Eu segurei lá 2 dias, passei lá, entreguei. Aí eu passando um perrengue danado, um aperto danado financeiro e eu entreguei e nem olhei para trás. Não assinou nada, não pegou nada e fui embora. Passou-se alguns dias ali, acho que uma semana, ele me liga, falou assim, Marcos, você tá onde? Eu falei, eu tô aqui em Campinas. Ele falou, passa aqui na fábrica. E eu com medo dele falar assim, nossa, não ficou legal, estragou e tal. Aí, na hora que eu cheguei, tinha um saco assim, com 750 pares já. Eu olhei aqui, meu olho chega brilhou. Eu falei, nossa. Ele falou, leva. E eu fui lá, catei o saco e rapei. Cheguei lá, já preparando, fomos trabalhar com aquilo e tal. Entregamos o pedido e aí ele foi crescendo semanalmente, toda semana aumentava. E o Clóvis tinha acho que 2 ou 3 lojas nessa época, então a gente precisava alimentar essas lojas, e a 44 estava em alta ainda, no calçado. E o Clóvis é um cara, é um empresário extremamente inteligente. 44 ou Bernardo Sayão? Ele estava na 44 já, 44. eu acho, se eu não me engano, mas eu acho que ele tinha loja na Bernardo Sayão também. Toda a família praticamente dele era sapateiro. Então, assim, quando as pessoas começaram a ver ele com aquilo, e todo mundo perguntou, mas aonde você fez isso? Porque em Campinas não tinha. Eu falei, não, eu fiz com o Marcos. Aí ele foi passando meu telefone. Sim. Então, daí a pouco... Indicação. Daí a pouco um queria, o outro queria, e aquilo foi tomando uma proporção maior a ponto de consumir a produção da máquina já. Então, esse foi o start, realmente, para a coisa começar a rodar. Viu, Clóvis? Te agradeço muito, Deus te abençoe, porque você foi o cliente que acreditou e possibilitou que o mercado se abrisse para mim. Obrigado. Marcos, muito bom saber como que surgiu, né? A Moldar é uma história e serve de modelagem, né, para muita gente, Com certeza. Não esperar ficar perfeito para começar. Então você já começou, já testou. Vamos começar aqui e com as ferramentas que você tinha, você começou. Se não fosse isso, não tinha começado. Exatamente. Né?
Marcos, a gente vê hoje, o nome já fala, né? Moldar palmilhas conforto. Eu tenho observado, assim, a idade da população está cada vez ficando mais velha, né? Menos jovens. Isso parece que puxa um pouco para a parte do conforto, né? Necessidade. Eu não sei se tem a ver com essa visão, mas como que surgiu, assim, a ideia de você focar na palmilha conforto? Na época, já grandes marcas já vinham trabalhando essas linhas de conforto já com mais intensidade, assim. Tudo era conforto, tudo você observava desenvolvimentos mais anatômicos de palmilha, você já observava um cuidado maior com a conformação das palmilhas de salto, um cuidado maior com os materiais de confecção das palmilhas. Então, era algo que já não era mais diferencial competitivo ter conforto, já era uma regra. Então, o produto hoje já precisa ser confortável. A gente tem grandes marcas no mercado aí, que já estão aí há 15, 20 anos, que 100% dessas linhas são desenvolvidas com materiais específicos para conforto. Então é um item que hoje não é mais diferencial. É um item que ele já faz parte, precisa fazer parte. Não é só design. Não, ele já precisa fazer parte do portfólio de qualquer empresa, de componente e de calçado. A indústria calçadista precisa buscar componentes que são mais desenvolvidos para entregar conforto. E o nome, na realidade, surgiu pelo processo de fabricação, né? Todo o processo de fabricação dos nossos produtos, ele é a partir de uma moldagem. Ele precisa de uma matriz para se moldar a ela para poder entregar o produto final. Então, eu cheguei a mentalizar alguns nomes, mas não teve como não ser esse. Se você reunir ali a atividade da empresa, todas as atividades têm algo a ver com moldar, com conformar. Até te perguntar como é que surgiu, né? Eu acho que tá no foi a mesmo partir assunto, daí, né? Foi a partir nome daí. moldar, né? De onde surgiu esse nome Foi moldar? a partir daí, dessa necessidade de entender que todo o processo fabril da empresa, ele tinha uma conformação, ele precisava moldar para que eu pudesse entregar um tamanho. Então, eu quero um projeto novo, eu preciso de uma matriz para ser moldada e chegar no produto final que o cliente deseja. Então, eu posso dizer que 95% dos produtos de portfólio hoje, eles são a partir de uma moldagem. Não só da alta frequência, agora também algumas linhas novas, uma linha de termoconformação que também necessita de ser moldada para chegar no produto final. O que nós tivemos um pouquinho mais de desenvolvimento foi na logomarca, foi no nome, né, na escrita moldar. Que na época a gente quando você observa a logomarca, na logomarca o nosso M, ele parece uma metade de uma asa de borboletas, né? Para dar aquele ar de vamos voar, vamos crescer, né? Vamos buscar o máximo de crescimento possível sem limites. Interessante. Eu não tinha observado essa questão da borboleta, né? O M, voar, né? Que aquele M foi desenhado. Então, se você pegar os dois e colocar um do lado do outro, você vai ver que é uma asa de uma borboleta. Marcos, a gente sabe também, né, assim como o nosso público, que a gente precisa, para ser competitivo do mercado, a gente precisa melhorar o processo produtivo, né? Não é só fazer aquele produto, independente do processo produtivo, você tem que melhorar para poder ser competitivo no mercado. E eu conheci um produto da Moldar, que a gente não usa, mas na empresa que a gente também trabalha na área de revenda. A gente revende alguns produtos, inclusive o seu. E isso eu verifiquei que ajuda muito o sapateiro, a indústria, tanto o sapateiro ali que trabalha pouco, tem a sua oficina, quanto a indústria, né, que trabalha em escala ali. É um produto que chama que tem o processo Ecolimp, né? Ele agiliza bastante ali na linha de produção. Hoje mesmo eu vi um vídeo da China, o pessoal produzindo o calçado, e vi um processo bem parecido. Isso agiliza demais, né? Então, fala um pouco pra gente sobre o Ecolimp, o que é, o que ele proporciona, seu diferencial. Isso, Reginaldo. Quando a gente foi desenvolver o sistema, também foi buscando diferenciais competitivos, né? No que a Moldar poderia entregar para o mercado de algo diferente, de valor percebido, que o cliente pudesse realmente entender que aquilo iria ajudar ele no processo dele, né, na produção. E esse sistema, nós iniciamos ele há muitos anos atrás, há uns 7 anos atrás,
utilizando outro sistema, uma máquina italiana. Costumo dizer, Reginaldo, que inovação ela nasce toda desengonçada, né? Uhum. Ela é um círculo cheio de É arestas. teste, né? Testes. Ela é um círculo cheio de arestas e essas arestas elas precisam ser apontadas, né, até o círculo ficar bem redondo. Isso leva tempo. E a inovação não é todo mundo que tem a visão para comprar ela no momento certo. Eu chamo isso muito de marola, né? Às vezes tá vindo uma nova tendência e muitas pessoas têm dificuldade de enxergar aquela tendência. Será uma tendência que vai perpetuar mais ou perpetuar menos? E muitas das vezes o empresário tem que arriscar de forma o mais estudada possível, o mais planejada possível. E o Ecolimp veio da necessidade de redução de mão de obra, que hoje toda e qualquer empresa busca reduzir mão de obra, né? Uma, pela escassez de mão de obra, que está cada vez pior, né, no mercado. E segundo, pela redução de custo, né? Você tem que reduzir custos internos, porque seu preço de venda, às vezes, ali, ele precisa estar mais competitivo. Então, tentamos muitos sistemas até chegar no sistema de hoje, que é o Ecolimp, que é um sistema de filme autoadesivo, termo, que você precisa ativar ele, que ele elimina 100% do uso de pincéis, de colas à base de solvente, a mão de obra. Então, por exemplo, hoje uma empresa, vou dar um exemplo, a gente tinha clientes que tinham 3 a 4 acabamenteiras ali no final do processo, na esteira, para pegar o sapato, riscar ele com gabarito, passar cola, esperar secar, passar cola na sobrepalmilha, esperar secar, ativar para poder colar, isso quando era com cola termo. Quando era com cola fria, mesmo processo, porém, colava e depois tinha todo aquele cuidado de dar acabamento com aquelas borrachinhas, né? Aquele aramezinho que você enrola a cola na ponta, que você ficava ali desenrolando aquilo para limpar e mesmo assim ainda passava sujeira, que você tinha que vir com um pincel de tinta e retocar para que aquele sapato pudesse andar. Então o sistema, ele eliminou tudo isso. O empresário, às vezes, ele tem o primeiro choque só do preço. Ele pensa, meu Deus, é muito mais caro. Mas o tempo dele vale mais. O tempo dele tem muito mais valor, né? Eu digo muito isso para todo empresário novo que vai iniciar. E, normalmente, de cada 10 empresas que utilizam, Reginaldo, entre 8 e 9 empresas não param mais. Porque o ganho de produtividade é muito grande e ele zera praticamente as perdas e salubridade, né? Que o colaborador ali de acabamento... Porque sobre palmilha, por exemplo, que eu conheço. Você tira um filme ali, você já cola ali, parece que você tem que aquecer ele. Você tem que ativar. Mas não tem aquele cheiro de cola no ambiente, então diminui bastante. Você não tem emissão, não tem solvente. Você não tem os solventes, então insalubridade zero, porque você não tem contato mais com aquilo. Então, se você for fazer ali um mapa de risco daquela área, ela não tem mais, porque você não tem utilização de nenhum produto químico mais. No caso, as colas, solventes, para ficar limpando, isso tudo elimina. Então o sistema ele foi bem desafiador para iniciar, mas a gente entendeu depois de um tempo que era uma tendência que dificilmente o fabricante iria retroceder. A gente já teve casos assim pela necessidade da pressa do cliente, ele fala, não, porque o sistema ele acaba precisando de mais dias para ser produzido. Então, às vezes, o cliente estava com muita urgência, não, manda 100 mesmo. A gente mandava lá uma remessa para ele de palmilha sem o sistema, e ele falava, Marcos, não manda 100 mais nunca. O tempo dele fazer o processo de passar a cola, com certeza, demorou mais do que se ele aguardasse ficar pronto o Ecolimp, né? E ele era só colar. E teve um empresário que falou uma coisa super interessante. Ele falou assim, Marcos, não manda mais sem o sistema Ecolimp, porque nós desaprendemos a passar cola. Nós não tem nem pincel mais dentro da fábrica. O pessoal do acabamento foi dar o acabamento, foi procurar pincel, tinha jogado tudo fora. Então, eu acho que é um sistema que veio para ficar e a gente está evoluindo ele para outros processos agora, para outros tipos de palmilha, para levar solução para o fabricante, levar praticidade e ajudar ele a reduzir custo e mão de obra. Interessante. Marcos, e eu conheço alguns produtos da Moldar, sei que você trabalha na linha feminina, adulto e infantil. Uhum. Você também trabalha com a linha masculina? A linha masculina a gente tem duas linhas lá, não é o produto principal, mas esse ano, inclusive de 2025, a gente já está com desenvolvimento em algumas linhas masculinas, porque Goiás tem um número satisfatório de empresas masculinas. Essa linha nova agora, Termo, ela é uma linha que vai encaixar melhor no masculino, por uma questão custo-benefício, e realmente mais conforto. Mas é um mercado extremamente promissor, principalmente em Goiás, que a gente tem um número de fábricas considerado, que a gente não está assistindo, mas vamos passar a assistir agora também,
dar uma assistência um pouco mais de perto, porque é um mercado bem promissor também o masculino. Marcos, para a gente fechar esse primeiro bloco, gostaria de saber, você fornece para todo o Brasil. Eu sei que você começou aqui em Goiás, tem muitas empresas aqui de Goiás, mas o que representa em percentuais do seu faturamento, do seu fornecimento o que representa Goiás e o restante do Brasil? Reginaldo, tá aí uma coisa que é um sentimento que eu gostaria que fosse o inverso. Que a empresa é de Goiás, é de Goiânia, então eu gostaria muito que a gente pudesse atender mais o goiano, né? Atender mais a empresa goiana. Porém, a gente entende que o mercado calçadista foi um mercado que mudou muito aqui em Goiás, né? De 20 anos atrás para hoje, ele não é mais o que era. Então, hoje, a nossa produção, em média, de 80% do que a gente produz não é para Goiás. É tudo para fora. São tudo para outros estados. E 20% hoje fica dentro de Goiânia. Espero poder mudar essa realidade para os próximos anos e fazer, né, que o setor calçadista volte a ser pujante, volte a crescer. E ser igual não, né? Vamos tentar transformar para ele ser um segmento maior. Mas hoje, 80% da nossa produção é para fora do estado. Sim, então, inclusive esse assunto sobre o mercado goiano, hoje, né, a situação dele hoje é um dos assuntos do próximo bloco. Voltaremos agorinha com esse assunto para você. Beleza. Estamos de volta no segundo bloco da entrevista com Marcos Vinícius da Maldar e finalizamos o primeiro bloco falando sobre o mercado brasileiro, mercado goiano. E então vamos começar esse segundo bloco justamente nesse assunto. Marcos, como que você vê o mercado hoje? Tanto goiano quanto brasileiro. Quais as perspectivas? O mercado, como que ele era, como que é hoje? O que você vê, como que você enxerga esse mercado hoje, goiano e brasileiro, de calçados? Reginaldo, a gente já está há um tempo atuando diretamente com o fabricante. A gente observa que tem comportamentos diferentes, né? Cada praça tem o seu comportamento. Então, por exemplo, a gente atende a praça de Nova Serrana, lá o mercado se comporta de uma forma. A gente atende lá o mercado de São Paulo, tem outra forma. No Rio Grande do Sul tem outra forma. Fortaleza, Bahia, Ceará, Bahia. Então, o que a gente entende é que sempre onde tem dificuldade numa determinada região, também tem prosperidade. Depende do ponto de vista do empresário. Depende de como como a empresa dele está posicionada. Porque é muito comum você visitar clientes e você escutar um muro de lamentações, né? Ah, mas tá muito ruim, o mercado tá isso, o mercado tá aquilo, esse mercado é o pior que eu já passei, esse ano tá terrível. E aí, às vezes, você visita outra empresa onde o empresário não tá dando conta de produzir. Ele não tem mais como produzir mais, porque se ele produzisse mais, ele teria mercado para aquilo. Então eu sempre me pergunto assim, o que esse cara sabe que a gente não sabe, que os outros não estão sabendo? Então, sempre onde existe um mercado ruim, também existem as oportunidades. O que está faltando às vezes é o radar do empresário estar ligado naquilo. Ele está atento nas marolas, né? Lembra eu comentar com você sobre marola? Que é as tendências, as novas tendências que o mercado vai mostrando, vai sinalizando. Quando a gente começa a ler muito o mercado, essas leituras que a gente faz, ela precisa vir acompanhada de planejamento, de estudo, de pesquisa, ir atrás mesmo para descobrir quais são as novas tendências aí que o mercado vai inclinar. O nosso mercado goiano é um mercado que ele mudou muito em relação ao que já foi. Se a gente pegar aí 20, 25 anos atrás, a gente tinha um mercado goiano extremamente forte no calçado. A gente tinha muitas empresas. Claro que quando a gente fala muito, eu estou comparando com a nossa realidade. Para a nossa realidade, aquele período era promissor, que era um número muito grande de empresas de maior porte. Chegamos até a ter um polo, né, a criação de um polo ali em Goianira, que era para concentrar um grupo de empresários maiores. Porém, eu posso falar com muita clareza, assim, o que faltou muito para os empresários goianos dessa geração, foi a gestão, né? Faltou gestão, faltou a capacidade de resiliência, de suportar as dificuldades, as quedas, o planejamento, realmente olhando para o futuro, no que o mercado iria se transformar, qual era a tendência que o mercado estava apontando. Então faltou muito isso. E ego também. Infelizmente, o empresário goiano, muitos fecharam suas portas pelo ego. Deixaram o ego tomar conta, e aí empresa, dinheiro não aceita desaforo, ele vai cobrar.
né? Num determinado momento Diz ele que vai cobrar. o dinheiro gosta de quem gosta dele, né? Com Então certeza. você tem que cuidar, ficar sempre atento ali. Pra onde que tá indo seu dinheiro, né? Pra tentar seguir o fluxo, não é verdade? Isso. Eu falo muito que aqui, ó, a gente teve empresas espetaculares que por N fatores, né, não estão mais no mercado, mas muitas delas, Reginaldo, muitas delas poderiam estar aí até hoje se elas tivessem tido um cuidado maior com a gestão. Eu falo muito que o empresário ele não precisa saber fazer tudo. É até difícil. Tem empresário que não tem perfil para ser o CEO completo da empresa. Ah, eu sou o financeiro, eu sou o compras, eu sou o comercial, eu sou o desenvolvimento. Não. Mas você tem que ter a capacidade de escolher as pessoas boas para trabalhar com você. Eu não sou bom em finanças, eu vou pôr um bom CFO, vou pôr um cara bom em finanças. Eu não sou bom no comercial, vou pôr um bom gestor comercial. Produção, eu não sou bom na produção para gerir a produção, vou pôr um cara bom para gerir essa produção. Porque aí você se monta de um time, né? Uma equipe boa para fazer a coisa acontecer. O mercado goiano mudou muito. Eu, empresa, né? Não é eu, empresa. Eu até falo muito assim, ó. O empresário, ele tem o direito de escolher como ele quer seguir, né, empresário? Você tem o direito de falar, não, eu quero ficar aqui desse jeito, eu quero faturar até aqui, eu estou satisfeito com isso e eu posso, né, seguir minha vida, perpetuar. Tá tudo bem. Mas a realidade, né, do dia a dia vai mostrando que às vezes não é bem assim. Se você não crescer de forma a repor o que você está perdendo todos os anos, inflação e por aí vai, uma série de coisas, a sua empresa, ao invés de ela se manter, ela vai decrescer, ela vai diminuir, se você não vai perceber. Então eu acho triste, às vezes, a gente olhar para as empresas goianas e verem que elas, algumas viraram pó. Algumas surgiram, novas empresas, surgiram empresas muito boas. Poucas empresas dessa geração estão abertas até hoje. Algumas mais sólidas, outras nem tanto. Mas Goiás em si, né, poderia estar num outro patamar se a gente tivesse tido um pouco mais de menos ego e um pouco mais de gestão, sabe? Ah, eu não sei, então eu vou pôr alguém que sabe, porque aí a empresa vai funcionar de forma profissional. Eu entendi isso claramente quando eu comecei a estudar, né? Eu sou formado em administração de empresas e me especializei em algumas áreas de gestão, controladoria, gestão de negócios, gestão industrial, para ter capacidade de gerir um pouco melhor. De tomar as decisões de forma mais correta. Hoje, tomar a decisão planejada, às vezes, já não garante o sucesso. Imagina sem planejamento nenhum. É muito tiro no escuro, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente tenta alertar, né? Você, empresário, abra sua mente realmente, né? Esteja aberto para o conhecimento, esteja aberto para estudar, esteja aberto para trazer pessoas que vão agregar no seu negócio, ao invés de, né, perder tempo com momentos, perder tempo com pessoas que não estão agregando em nada no seu negócio. Marcos, eu ia fazer uma outra pergunta aqui, mas a gente já entrou no assunto sobre mentorias, né? Eu gostaria de saber, você também trabalha, além da Moldar, você também trabalha com mentorias, né? Ajuda aí as pessoas nessa questão, né, administrativa, de gestão. Se você puder falar um pouco pra gente, falar um pouco da formação sua também. E como que surgiu essa parte de mentoria? Como que é essa mentoria? A mentoria, as mentorias, de um modo geral, já é uma tendência, né, de mercado aí. É só você abrir seu Instagram, você vai ver isso de quilo, né? Algumas são mais focadas, assim. Algumas são mais focadas na autoajuda e outras são mais focadas na gestão mesmo. A minha é mais focada em gestão. E eu faço essas mentorias em horários específicos, né, que eu intercalo junto com a Moldar, e foi algo, eu já tenho 3 anos mais ou menos, 2 anos e meio mais ou menos que eu tô com esse trabalho também, e é algo extremamente gratificante você poder observar uma empresa que vinha com algumas dificuldades e você poder ajudar ela a sair de um patamar e ir para outro patamar. Isso não só reafirma o conhecimento que a gente tem, mas também valida ele, né? Então, quando a gente pega um método que a gente utiliza e leva para um terceiro e vê aquilo funcionar, aquilo valida o que você está fazendo. Não, estou no caminho, né? Estou no caminho certo. Então a gente trabalha com essas mentorias para qualquer segmento, né? Não só calçados. Não só o calçadista. Eu tenho mentorados de várias áreas.
área de confecção, área de alimentação, área de autopeça, calçado também, revendas de componentes. E são segmentos diferentes que a gestão é a mesma, né? Nós estamos lidando com a mesma coisa. É um negócio que lida com dinheiro, lida com financeiro, lida com venda. Então, os princípios, as metodologias, elas são adaptadas para cada realidade de negócio. E é algo que me traz muito mais satisfação, sabe, pessoal, realização pessoal, que é de poder ver essas empresas saírem de uma situação difícil e o próprio empresário mudar a mentalidade, mudar a cabeça, entender que ele precisa aprender aquilo que ele não sabe para que o negócio dele realmente possa evoluir, sabe? Possa crescer. Porque assim, se a gente não sabe sobre algum assunto, você tem que buscar informação. Isso. E saber também onde buscar. A internet tem, hoje a gente pega o celular, tem um monte de conteúdo. Isso, é verdade. Mas o importante também é saber pegar na mão de alguém que próximo ali e mostrar as direções. Né? Exatamente, a mentoria ela tem esse papel mesmo, Reginaldo. A mentoria tem um papel de pegar na sua mão e tirar você do caminho mais difícil. Por quê? Porque o mentor, ele já passou por aquilo. Ele já pisou naquele buraco. Ele já teve dificuldade para sair dele. Ele sabe o quão perigoso é deixar você cair lá. Então a gente meio que direciona esse empresário para que ele possa crescer de uma forma mais rápida, errando menos, cometendo menos erros, né? E como eu disse agora há pouco, quando você planeja muito planejamento, com muito estudo, você ainda está à mercê do erro. Agora, que dirá quem não tem esse cuidado, que dirá quem não tem essa preocupação em planejar. Isso aí, você não guardou para si o conhecimento que você adquiriu. Não, então você aprendeu e está passando adiante. E assim, outra coisa, eu também sou mentorado de alguém. Eu também tenho um mentor. Então é uma cadeia, né, que sem fim, porque as coisas vão evoluindo, a gestão vai evoluindo, novas metodologias vão surgindo, novos métodos de gestão vão surgindo e você precisa estar antenado, porque o que se aprende hoje não necessariamente vai ser o que você vai estar usando daqui 6 meses. O mercado muda muito rápido. Muda rápido. E assim, quando a gente ensina, a gente aprende. Com certeza, é verdade. Marcos, voltando um pouco lá agora, né, para Moldar, eu gostaria de saber, assim como o nosso público, a Moldar trabalha com vendas diretas? Quem quer comprar já liga direto para Moldar? Ou tem representantes? Como que funciona? Como é que faz a pessoa que quer comprar, quer conhecer os produtos da Moldar? Hoje a gente tem uma equipe de vendas, né? A gente tem representantes em alguns polos. A gente tem representante no Ceará, a gente tem representante na Bahia, a gente tem representante em Minas, a gente tem representante no Sul. E nas demais regiões a gente tem o telemarketing. A gente faz um trabalho de tráfego pago muito forte, né? Com as campanhas de marketing nessas regiões. E aí a gente tem o teleatendimento que atende essas pessoas direto. O nosso site, ele é bem intuitivo, assim, até para compra. Você entra, você acessa o produto, você consegue escolher a cor, você consegue escolher as quantidades e ali formar a sua grade, se ela vai ter uma marca ou não. A gente vem trabalhando agora esse tráfego de conteúdo assim um pouco mais forte de fora para dentro, ou seja, trazer as pessoas de fora para dentro do site, para as pessoas terem o hábito de comprar por lá, que é mais automático. Então já compra direto no site. Se quiser comprar, já consegue adquirir direto pelo site. Hoje a gente faz muito web business, que é a divulgação do produto pelo Instagram, e aí a pessoa tem que ter aquele atendimento. Mas ainda não é o atendimento automático, mas nós já estamos ali evoluindo, né? Para trazer esse lead para dentro do WhatsApp Business, para trazer esse lead para dentro do site, para que ali a gente possa conduzir ele, a ele mesmo conseguir gerar o pedido dele, e ter esse processo, né, de compra e venda mais rápido, mais eficiente. É um processo, né? É um processo. E qual que é o site? É o www.moldarpalmilhasconforto.com.br. E o WhatsApp? O WhatsApp é o 62982232062. Esse é o WhatsApp Business. Você já fala direto com a gente. A gente vai fixar aqui no vídeo, assim que a gente postar, a gente vai colocar aqui para você anotar e fazer esse contato aí com a Ótimo, Moldar, vai ter alguém, né, para poder atender você da melhor forma lá. Marcos, você tem novidades? Como que está o desenvolvimento dos produtos? Como é que está esse processo? A gente tem uma linha nova agora, que é a linha Termo, né? Você aproveitando, né? Sobre novidades e como que você faz essas pesquisas para desenvolvimento de produto? A gente tem uma linha Termo nova que está entrando agora, que é uma tendência de mercado para escalas, né?
para reduzir custo e para aumentar conforto, que são as palmilhas siliconadas, conformadas também, que vão eliminar todo aquele processo de enfaixetação de palmilha, de costurar a gotinha, aquela diversidade de cores de palmilha, porque a indústria, ela precisa, para ganhar escala, ela precisa padronizar um pouco mais os seus produtos, senão ela não consegue. E essa linha de palmilha é uma linha soft, ela é uma linha mais leve, é uma linha extremamente mais macia, porque o EVA é mais apropriado. Tanto é que o EVA hoje é extremamente utilizado nas linhas esportivas, né? Por conta da alta performance, da resiliência e da alta performance. E poder entregar mais anatomia, porque a anatomia, na realidade, você cria a partir da conformação. Mas essa conformação que você faz, essa termoconformação, ela precisa também de um componente mais confortável, né? E o EVA comum não possibilita você fazer isso. O EVA comum, ele vai deformar com o tempo e não vai conseguir manter a conformação que você faz nele, ali a termoconformação. A pesquisa, a gente tem, assim, pesquisas que são por semestre, né? E a gente acompanha um pouco os previews, né? Que todo mundo lança. Agora mesmo, né? Eu e o Reginaldo, a gente estava na CEIM, que é uma feira lá de Santa Catarina, de São João Batista, né, Reginaldo? Isso. Ali a gente pode acompanhar um pouco mais do que o componente tá desenvolvendo, porque é uma feira de componentes. Ela não é uma feira de fabricantes de calçado. Então ali foi uma feira que inclusive ajudou a gente a entender que o produto realmente é o caminho, né? Porque a gente já tinha ali algumas empresas que já estão trabalhando de forma maciça com esse tipo de produto. Então aquilo já sinaliza que o mercado vai consumir esse produto ao longo do tempo. No nosso caso, o goiano é um produto que está entrando agora, então daqui mais um ano, 2, com certeza vai ser assim extremamente usado, porque é o futuro. A gente busca informações sobre, você falou agora da feira, né? A CEINC, por exemplo, tem outras feiras também. Agora tem a BF Show, uma feira muito boa também. Revistas, pessoas que trabalham com pesquisa, né? Também, que viajam e trazem, né? Os núcleos fora, de né? desenvolvimento. Eu gostaria de destacar também, complementando, que o cliente também é uma fonte muito rica, né? Para trazer informações, porque ele está ali na frente. Ele já recebe, vê as necessidades, né, do usuário ali e já vai trazendo isso para a gente, né? Inclusive, a gente falou agora sobre a anatomia. A anatomia é uma parte só do conforto, porque é uma delas. O que é anatômico não quer dizer que é confortável. Exatamente. Ele pode ser anatômico, ter o formato do pé ali, mas pode ser um solado duro. Exatamente. Você falou bem, Reginaldo. Não tem essa maciez ali, não vai trazer conforto. Por exemplo, eu não vou falar não, eu envolvi uma marca aí, mas eu vou falar sem falar a marca. Eu comprei uma vez um solado masculino, anatômico, numa marca famosa de fora, e é referência anatômico. Então, quer dizer, ele tem uma anatomia, mas o solado era muito duro, desconfortável. Pois é. Então a gente vai trazendo isso de conhecimento, né? Então, com certeza. A anatomia é só um processo. Ela é uma etapa, né? E na maioria das vezes, o empresário, ele... naquele medo de levar o produto de forma mais robusta, né? Ele acaba investindo por um lado e não investe no outro. E é um conjunto, né? Você precisa de tudo. É um conjunto de fatores ali que vai fazer com que aquele produto realmente tenha um diferencial, realmente entregue conforto e anatomia. Você falou muito bem. Hoje o que você mais vê são essas linhas de papete que tem o formato anatômico, porém não tem conforto, ela não entrega conforto. Ela simplesmente abraça um pouco mais o pé, promove uma distribuição melhor de peso, mas com uma superfície mais rígida, mais dura, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, por exemplo, a arquitetura e a engenharia. Você vê aquele prédio mais bonito, uma casa bem bonita, mas o que tem dentro dela, da estrutura, né? Então é importante saber a engenharia, o que tem ali, né, por dentro, porque não basta ter aquela parte visual. Ali ele mostra uma parte, mas o que tem lá dentro? Com certeza. Então a estrutura é muito importante. Com certeza. E o EVA, né, que você falou, os materiais siliconados já é um diferencial. Ele já foi desenvolvido. O que tem lá dentro dele? O desenvolvimento desse componente já é extremamente ligado para esse tipo de produto que vai receber uma termoconformação. Ele já foi desenvolvido para aquilo, exatamente para poder entregar o máximo de eficiência possível. Marcos, eu gostaria de te agradecer aqui, né, por estar fazendo parte aqui agora como convidado, e a gente conhecer um pouco da Moldar e da sua pessoa também, é muito importante isso. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem aí para deixar para os nossos seguidores da Moldar e a mensagem sua, Marcos. Assim, Reginaldo, eu
Eu sou um cara extremamente privilegiado por Deus por ter, como eu te disse, né, por estar trabalhando naquilo que eu gosto. Então eu gosto de ver a prosperidade dos clientes, das pessoas que estão à nossa volta, né, dos parceiros. Então você, empresário calçadista, você, empresário componente, você, empresário ligado à área calçadista, abra bem a sua mente, esteja aberto para ouvir. Ouvir, às vezes, é muito mais valioso do que falar. A gente precisa ouvir bem e discernir aquilo, sabe? Tentar tirar o que é melhor para que aquilo possa te fazer evoluir. Tem uma expressão que diz assim, que o peixe morre pela boca, né? Então, às vezes, a gente fala demais e executa menos. Eu digo o seguinte, trabalhe em silêncio, né? E faça com que seus resultados façam barulho. Então, não viva de ibope. Quem precisa chamar atenção ou quem precisa de ibope é televisão, gente. Você precisa trabalhar focado naquilo que você se predispôs a fazer. Traga para o seu ciclo empresarial e pessoal também, pessoas que vão agregar. Já ouviu aquele ditado que diz, Reginaldo, que se você é a pessoa mais inteligente da sala, saia daquela sala porque você não vai aprender nada lá? Então, às vezes, você precisa estar perto de pessoas que vão te ajudar a evoluir, pessoas que estão 10 anos na sua frente. Essas pessoas têm alguma coisa para colaborar na sua vida. Quando você está do lado de pessoas que estão rancorosas, pessimistas, que estão trazendo para você só energias ruins, essas pessoas vão te puxar. Às vezes elas não te puxam, mas elas te travam no lugar. Elas não te deixam evoluir. E já ouviu aquela expressão assim, que, poxa, você cresceu e você sumiu da gente? Não é isso, né? Na realidade, a moral dessa fala é que você evoluiu e as pessoas do seu lado não evoluíram junto com você. É triste, às vezes, você ver amigos e pessoas que estão à sua volta não evoluírem junto com você, porque você inevitavelmente vai ter que deixar para trás, porque senão você não consegue abraçar, você não consegue crescer de forma estruturada. Então, o que eu posso dizer é assim, ninguém que está à sua volta ela é obrigado a acreditar na mesma coisa que você acredita. Isso é um fato. Porém, isso não pode fazer você parar. Isso não pode fazer você deixar de ser focado naquilo que você acredita, focado em buscar os objetivos que você quer. Claro que isso com estudo, com planejamento, com pesquisa, com muita sabedoria, né? Não é ficar dando murro em ponta de faca também, não. Empresas maduras, elas precisam de tempo, gente, para entregar resultado. Hoje, 1 em cada 1 milhão de empresas viram essas startups que crescem assim do dia para a noite. A realidade do mercado não é essa. A realidade do mercado hoje são empresas que precisam ser perenes no mercado. Então, a Moldaro hoje é uma empresa que vai fazer 14 anos para começar a ter um pouquinho de crescimento. Então, hoje, os empresários abrem uma empresa, Reginaldo, e quer que as coisas aconteçam em 1 ano, 2 anos. Ele já quer consumir o que a empresa dá em 1 ano, 2 anos. A gente sabe que isso não é assim. Então, não desista, né? Acredite naquilo que você predestinou para você mesmo e busca mesmo todas as suas forças. Eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer com pessoas certas do seu lado. Sim, e a empresa tem que crescer, assim, igual você falou, muitas vezes as pessoas querem o resultado do mesmo ano, só que tem um período de maturidade. Com certeza. Se você crescer desorganizado, isso não é bom. Não é bom. E eu anotei aqui uma frase que você falou aqui, que esse aqui eu vou guardar aqui. Trabalhe em silêncio e faça com que seus resultados façam barulho. Com certeza. Essa é a primeira vez que eu escutei aqui. Né? A gente sabe, né, que é o caminho, né? É o caminho. Fazer seu trabalho bem feito e o seu resultado vão aparecer. Vai aparecer naturalmente. Pessoal, gostaria de agradecer aqui a todos vocês. Para mim, foi uma honra aqui entrevistar meu companheiro aqui de bancada e conhecer um pouco da história do Marcos. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos publicar aí nas nossas mídias sociais, no Instagram, YouTube, TikTok, fazer alguns cortes e o vídeo completo também vai estar aí disponível para vocês. Se você gostou, pessoal, compartilha, manda para aquele seu amigo, tanto aqui de Goiás e de fora, que trabalha na área de calçados ou que pretende trabalhar nessa área, e também os empresários de outras áreas, porque aqui a gente fala também de gestão. Então, muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Marcos, por essa oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. E foi uma satisfação para nós do Podcalce, os nossos seguidores, para mim, pessoalmente, entrevistar você. Obrigado, Reginaldo. Tamo junto. Obrigado. E eu tenho certeza que da agora para frente nós vamos ter N programas com conteúdos bem expressivos para ajudar você que vai assistir a gente. E eu tenho certeza que vai se inspirar em alguns momentos vendo os conteúdos que nós vamos gerar. E quem sabe você não será o próximo entrevistado.
Muito obrigado, um abraço para todos.